Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade. Eu sou o irmão Fábio Rodrigues Pardinho, de Cascavel, Paraná. Nós estamos falando sobre sexolatria. Tem vários vídeos aí no meu canal falando sobre esse tema, sobre adultério, tá? Nessa questão de adultério. Tudo isso aqui tá tudo embolado, gente, tá? Tem pessoas casadas que estão sofrendo, né, com essa questão aqui da sexolatria. Tem distúrbios sérios na área da sexualidade. Tá bom? Então daí a gente falou sobre... Ai, meu Deus do céu. A gente falou sobre homossexualismo, sobre travestismo, transexualismo. Aí eu falei no último vídeo sobre a neurose sexual, né? O desejo sexual desordenado, aquela pessoa que quer ter sexo toda hora, tudo ela de sexo, quer ser sexo toda hora, né? E tem um outro problema também que você vê que é um problema de ordem sexual, que é isso aqui, ó. Impotência, vamos ver se eu consigo escrever aqui embaixo. Impotência e frigidez. Então esse também é um problema de distúrbio na área sexual. Também é um problema, tá, gente? É um problema. O que acontece nessa questão aqui da impotência e da frigidez? No caso do adultério, quando tem uma questão de adultério, o casal pode sofrer, olha só que louco isso. O casal pode sofrer uma perseguição na área da impotência. No caso, o homem. Ele pode ter prazer lá com a amante, com a prostituta, mas quando ele chega para ter relação com a esposa, ele não consegue. Tá? Os demônios entraram na vida dele para interromper, porque ele deu brecha, ele colocou uma terceira pessoa no meio do casamento. Para você saber o que eu estou falando, você vai ter que assistir todos os vídeos que eu falo aí sobre adultério, tá? Tem uma série, um estudo aí de mais de 20 vídeos. Então o que acontece? O cara teve relação com a prostituta ou lá com a amante, esse espírito entra e interrompe a relação do casal, e aí quando ele chega para ter relação com a esposa, ele não consegue ter relação com a esposa. Tá? Isso é um problema, a impotência. É um problema também ele ter relação com a prostituta e chega em casa e quer relação com a esposa toda hora. Também é um problema. Porque às vezes a mulher não está afim. E ele não respeita o espaço dela. Então acontece às vezes muito abuso. Muitos homens abusam das mulheres. Por causa disso. Tá? Pode acontecer o contrário também. A mulher está traindo o marido. E aí ela tem prazer lá com a amante. E aí chega com o marido, ela não tem. Ela fica frígida. Ela não quer ter com o marido. Entende? Tem também o contrário. Ela tem relação lá com a amante. E aí ela fica descontrolada nessa área da vida dela. E aí ela começa a querer ter muita relação com o marido. Mas o que acontece? Isso dura pouco tempo. Chega uma hora que a relação dos dois vai ser interrompida. Mas isso dura pouco tempo, tá? Então, desordem sexual, pessoas que desenvolvem desordem nessa área sexual, elas podem oscilar nesses dois tipos de problema. Ou na impotência, o homem, na frigidez, a mulher, ou na neurose sexual, que é o vídeo que eu falei anterior. A pessoa fica louca por sexo, quer sexo toda hora e com todo mundo. E tem um outro caso, geralmente no caso do adultério oculto, a mulher sofre essa dificuldade, essa frigidez. Tá? Tem um adultério oculto do marido e ela sofre esse ataque, e aí ela não sente desejo pelo marido, ela sente uma aversão, ela sente nojo quando ele chega perto dela. Ela não sabe por quê, mas tem um adultério lá escondido. Tá? Outra coisa que pode provocar a frigidez da mulher, tá? É a questão da abuso infantil.
a mulher foi abusada na infância. Ela nunca curou esse trauma, ela nunca conversou com ninguém, ela nunca conseguiu curar essa área da vida dela. E aí ela casa. E aí toda vez que ela vai ter relação, para ela isso é uma tortura, isso é um sofrimento. Esse abuso pode ter sido realmente um estupro, ou uma molestação, ou o fato, às vezes, de muitas vezes os pais fazer sexo na frente dos filhos bebês, crianças. A criança, ela sente tudo o que está acontecendo. Às vezes os pais estão achando que a criança está dormindo, a criança abre o olho e vê os pais tendo relação. Tá? Escuta ali, né, a relação dos pais, e isso pode gerar uma frigidez na mulher. Aí ela cresce traumatizada com isso, né? Durante a relação sexual lá, né? Tem, às vezes, uma gemida e tal. Não tem? Tem, né? Tá lá gemendo e tal. A menina, ela ouve esses gemidos. Então ela acha que tem alguém fazendo algum mal para a mãe, que o pai está fazendo um mal para a mãe. E aí ela casa. E aí ela vai pro quarto, aí apaga a luz. Na lua de mel, apaga a luz. Vai ter relação, primeira vez. Ela trava. Entende? Tem muitos casos que terminaram em divórcio porque a mulher não queria ter relação com o marido. E o cara não estava adulterando. O problema estava nela. E ela também não sabia que o problema estava nela. Ela não sabia que aquilo ali era por causa do abuso que ela sofreu e que ela nunca conseguiu contar para ninguém, ela não conseguiu falar para ninguém, ela nunca conseguiu expressar essa dor. Então ela carrega esse peso sozinha, sofrendo duramente essa perseguição nessa área de frigidez. E ela não consegue se satisfazer no casamento. Muitos casamentos acabam. Então é importante você, homem, se a tua esposa está apresentando frigidez, é importante você tentar ouvir tua esposa, investigar, porque às vezes isso pode estar relacionado com a infância dela, algum abuso que ela sofreu, alguma dessas coisas que eu falei. Outra coisa, vamos supor que quando ela perdeu a virgindade, vamos dizer que ela foi defraudada, porque tem muito homem malandro, né? Promete amor para a mulher, fala que quer casar com ela, depois que ele conseguiu ter sexo com ela, ele mete o pé. Tem muitos casos assim, tem muitos homens que fazem isso. Não sei se dá para chamar de homem, né? O cara faz isso, né? Defrauda, ele sabe que ele só quer usar o corpo dela ali e ter prazer dentro dela. Depois que ele tem prazer, ele vira as costas e nunca mais olha para a cara dela. E ainda conta para o bairro inteiro o que ele fez. Então ela se sente retraída, ela se sente abusada, ela se sente enganada, ela fica ferida. Aí ela casa, vai para o casamento. Chega no casamento, ela leva esse trauma dessas relações sexuais que ela teve com essa pessoa para o casamento. Entende? E aí ela desenvolve essa frigidez em relação ao marido. Entende? Então, gente, por isso que assim, ó, quanto mais a pessoa se envolver nesse negócio, mais perturbada a pessoa fica. Quanto mais relação você tiver com um monte de gente, mais perturbado você vai ficar, mais problemas você vai ter. Olha só. Só para fundamentar que adultério oculto. Incrivelmente, na maioria dos casos, o adultério abre uma porta de frigidez e até aversão sexual no casamento, é o que eu falei. Abuso sexual na infância. Mulheres traumatizadas por abusos sexuais desenvolvem uma fortaleza demoníaca de caráter sexual. É como uma arma dormente que é ativada após o casamento, produzindo um tipo de cinto de castidade. Esse tipo de prisão acaba destruindo a vida sexual do casal, deixando-o susceptível ao adultério e divórcio. É algo realmente maligno. Você vê? Imagina o cara casa com a mulher, aí toda vez que vai ter relação com ela, ela não consegue, ela tem um monte de dificuldade e tal. E isso vai se arrastando, e o cara também não entende o que está acontecendo com ela. A maioria das pessoas nem sabe disso que eu estou falando. Não sabe. O cara não entende, ele acha que ela não gosta dele e tal. Daqui a pouco ele está lá no trabalho, 1, 2, 3 anos casado, e tendo relação sexual uma vez por mês. Aí daqui a pouco ele está lá no trabalho, vem alguém, né, uma mulher, o inimigo já preparou o terreno, ó, entendeu? Já preparou. Aí vem alguém e joga
uma isca, o cabeçudo vai lá e morde a isca, adultera e aí destrói o casamento. Entende? Então, gente, o que eu estou falando aqui é que nessa área da nossa vida nós temos que ter equilíbrio. Tá? O que é uma vida sexual ativa saudável para um casal? O que é? No meu entendimento, tá? No meu entendimento, pode ter gente que tenha mais ou tenha menos, que de 2 a 3 vezes por semana é um número legal. Entende? É um número legal. É um período legal que vai satisfazer, que vai deixar a pessoa, né, satisfeita, não vai cansar nenhum nem outro. Entende? 2 a 3, cada casal tem a sua realidade, né? Depende da questão de trabalho, de quantas pessoas ficam longe, tudo isso. Mas é importante que a gente entenda o seguinte, a gente precisa buscar equilíbrio nessa área sexual, senão a gente vai cair nisso aqui, ó, na sexolatria. Ou mais ou menos, né? Ou sexo demais, ou quase nada de sexo, né? Com a esposa, com o marido. Tô falando aqui de casamento, né, gente? Pessoa solteira aqui nem entra no assunto, porque não pode fazer. Tá? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí do canal, Família na Verdade. Comenta, compartilha, se inscreva aí no canal e encaminhe isso aí para o máximo de pessoas que você puder. Tá bom? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.